Muito bem. Então, vamos lá, eu vou começar a gravar para depois as outras meninas poderem participar também. Vocês podem ir perguntando, porque as perguntas de vocês também vai apoiar, porque deve ser as perguntas das outras pessoas também. Tá bom? Quanto tempo que a gente vai ter? Olha, pode ser até o tempo que tiver de bom aqui para vocês. Como vocês não imprimiram apostila e não estudaram e não deu tempo ali para nada, então pode ser mais um de boas-vindas, mais de vocês estarem compartilhando as expectativas de vocês e tal, fazer uma apresentação aqui. E daí vamos deixando fluindo assim. Eu tenho disponibilidade para ficar aqui 1 hora e meia. Então, se você também quiser me usar durante isso, dentro do conteúdo que está previsto do módulo 1, para a gente não avançar para outros módulos também, mas aí, de curiosidade, se a gente vai ver sobre isso ou não, também bem à vontade, tá bem? E vamos começar a gravar então, tá bom? Tá bom. Eu acho que até que já estava gravando. Muito bem, então. Entrando aqui também o Marcelo. Marcelo é administrador, olha só a cara de desconfiado dele. O Marcelo é administrador aqui e está me apoiando também bastante nesse projeto. Ele é mineiro, ali de Belo Horizonte, lá de Nath. E, bom, iniciando então esse nosso encontro, nós somos um total de 5 alunas que se inscreveram para essa primeira turma aqui, online, do Decodificando Suas Relações, onde a intenção aqui é da gente tá super próximo, assim, de você nessa questão de estar, claro, através da ciência da numerologia, tá explicando bastante como que a gente faz para se relacionar bem com a gente mesmo e também com as outras pessoas. Além de dar, que é a Flávia, né? Flávia Coelho, que já fez consulta comigo, já me indicou uma porrada de clientes, né? A Fabiola eu estou conhecendo agora, né, Fabiola? Você vem por indicação da Letícia, é isso? Da Letícia, já tinha ouvido falar de mim, já conhecia meu trabalho, alguma coisa, não? Sim, já. Ela me falou sobre você há muito tempo atrás. E aí eu já te seguia no Instagram, já te acompanhava. E eu já queria ter feito o curso no começo desse ano, mas era só presencial, né? E eu não tava no Brasil, eu tava fora, daí eu não ia conseguir fazer e tal. E aí acabou surgindo a oportunidade de novo agora. Ótimo, então. Muito bem, então sejam todas muito bem-vindas. E antes da gente começar aqui, eu queria ouvir um pouquinho qual que é a expectativa de vocês em relação a esse curso. O que fez vocês entrar aqui para essa turma no final do ano ali, onde a gente, claro, tem um monte de coisas para fazer, mas é um momento que a gente está dando um início também, um novo ano, expectativas, projetos para o ano seguinte, né? Então, se vocês puderem compartilhar comigo rapidinho qual é a expectativa de vocês em estar fazendo esse treinamento aqui. Quem começa? Pode ser você, Fabiola, que começou a falar primeiro. Então tá. Bom, a Letícia, ela comentou sobre a numerologia comigo algum tempo atrás. Ela meio que fez o meu mapa numerológico, assim, meio que por cima e tal. E eu achei muito interessante. E esse ano eu comecei a empreender. Eu comecei a trabalhar com terapias naturais, com massoterapia, essas coisas. E eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas com a descoberta do propósito delas, da missão delas. Porque eu consegui comigo, né, através da Letícia, com mapa astrológico, com numerologia e tudo mais. E eu achei que foi incrível, aquilo me deu um norte muito grande. E eu queria ajudar as pessoas a fazer isso também. Então, eu gostaria de fazer mapas, aprender a fazer isso para poder auxiliar outras pessoas nesse caminho também. E a minha expectativa acho que é isso, é conseguir aprender e poder passar para as outras pessoas isso que eu aprendi aqui. Ótimo. E fazer leitura de mapa também para outras pessoas. Entender bem o tempo da tua galera. Tá, ótimo. Isso. E também, seja muito bem-vinda, então. Obrigada. Flávia, qual que é a tua expectativa aqui? Então, eu já trabalho, né, com desenvolvimento pessoal, com coaching, então atendo individual e empresas também. Esse ano eu fiz um retiro no início do ano e pedi muito por uma clareza, assim, das minha vida, de um monte de coisa, e eu comentei com a Quintana que eu acho que essa clareza veio toda com o trabalho dela,
porque eu fiz o mapa da vida com ela, né, e o mapa do meu ano pessoal, e foi, assim, um grau de assertividade tão grande, né, tão grande. E eu já fiz 1000 consultas, 1000 coisas, mas eu achei que foi um negócio, assim, surreal de assertividade, e eu fiquei muito impressionada com como que costurou os pontos. Porque várias coisas que você me falou, né, Quintara, eu tinha, claro, eu já tinha tido em outras consultas, mas eu não tinha essa visão, assim, tão costurada, tanto pelo aspecto da numerologia quanto da astrologia, porque são arquétipos, né, o que você me falou mesmo, são duas abordagens distintas, mas dizem de arquétipos. Então, eu imagino que eu posso melhorar muito o trabalho com os meus coaches, que eu já gosto muito, mas que eu trabalho muito com carreira e com líderes. Então, de enxergar mais o potencial deles através dessa numerologia, né, o propósito, então, como vai ser mais assertivo trabalhar, e também nas minhas relações, por isso que eu achei bem legal esse CD Decodificando Suas Relações, porque eu já venho, tipo assim, pelo pouco que eu sei, olhando a numerologia das pessoas, entendendo algumas coisas, sabe? Facilitando um pouco. E aí eu fico muito curiosa e muito, assim, querendo saber mais para apoiar essas pessoas, para me apoiar, né, nas abordagens. Então, acho que a minha expectativa é mais me aprofundar para apoiar no meu trabalho com os coaches e nas minhas relações em geral. Que bom, então! Que ótimo! Então, vou fazer aqui o meu máximo, vou entregar, sim, o meu melhor, minha disponibilidade, o meu tempo, o meu saber de todo esse tempo de consultório também, né? Que é um diferencial, não é só uma questão teórica, mas sim a de experiência, de casos de outras pessoas, e naquilo que eu puder estar apoiando vocês. Tem uma parte lá do vídeo que eu comento, vocês vão assistir ainda, que a minha intenção em dar esse treinamento é muito mais do que só estar passando a ciência da numerologia, que vocês tenham, alcancem assim, um alto grau de satisfação e de realização na relação de vocês, mas também com outras pessoas, mas que mais do que isso, e daí, claro, esse é um objetivo meu, não é a intenção aqui da formação, mas é um plus, assim, que eu coloco como para mim, e tomara que cada uma de vocês alcance isso também, que é um alto grau de aceitação em relação a como as coisas são na vida. E a aceitação não tem a ver com se conformar como tudo é e aceitar e não ir atrás, não brigar por aquilo que quer, mas assim, conseguir compreender a natureza das coisas e através disso, tipo assim, entrar em paz, enfim, brigar por aquilo que é, e se eu ainda não tenho aquilo ali, não sossegar enquanto eu não alcanço aquilo ali, né? Mas como assim? Ter bastante direcionamento e saber pelo que vale a pena brigar e pelo que vale a pena, tipo assim, nossa, deixa aquela pessoa ali, entende? Não querer mudar a outra pessoa. Porque se a gente tivesse exatamente aquelas mesmas características, se a gente tivesse sendo regido por aqueles mesmos arquétipos, a gente teria o mesmo pensamento, a mesma conduta, ou quem sabe pior, então, né? E é muito fácil da gente entrar em julgamento. E o julgamento, claro, ele é necessário, ele faz parte da nossa vida, o julgamento, ele já vem desde os primórdios, quando a gente morava lá na caverna, e a gente tinha que conseguir diferenciar se quem estava, o barulho que a gente ouvia ali era de um elefante, de um tigre, ou era só um gambazinho, um ratinho, porque dependendo do tamanho da ameaça, a gente tinha que, o corpo, né, deveria disparar mais adrenalina ou menos. Então, o julgamento, ele faz parte natural do ser humano, ele é um mecanismo de sobrevivência, mas tem uma diferença muito grande quando a gente fica questionando tudo, julgando tudo, que tudo tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira, porque a gente entra num espaço de criticismo muito grande. Então, a gente precisa conseguir perceber o tempo todo, através do nosso vigilante interno, né, do nosso auto-observador, se aquele julgamento que a gente está fazendo é um julgamento de reposicionamento, ou de realinhamento com aquilo que a gente sente, ou com estar avaliando, opa, peraí, será que é isso que a pessoa está falando, que eu não estou concordando? Eu só não estou concordando porque eu estou sendo teimosa, eu só não estou concordando porque, quem sabe, não está de acordo com a minha visão, mas eu posso ampliar aqui a visão. Deixa eu espiar um pouquinho. E se essa pessoa tivesse certa, como seria o meu mindset, como eu posso me mudar, né? Mudar internamente. Então, assim, como que também abrir um espaço interno nosso de negociação
em relação àquilo que a gente está ouvindo do outro, mas sem perder principalmente o nosso alinhamento, porque se a gente também vai abrindo para que todos os leques, todas as possibilidades sejam possíveis, a gente também fica Maria, vai com as outras e perde o esteio, né? Então, esse esteio, esse prumo, ele é muito importante, porque é o que dá essa autoconfiança, essa autossegurança na gente, naquilo que a gente e naquilo que a gente pode contribuir, em que momento da vida que a gente está, mas principalmente de a gente não entrar em disputa ou em deteriorar a natureza da outra pessoa, porque quando a gente faz isso, a gente está em negação com o outro, em negação com a vida, e daí, claro que não vai ter bênção no nosso caminho, a gente vai estar, tipo assim, a gente não vai estar recebendo o apoio, né? Então, a minha intenção aqui com vocês que colocaram, né, a intenção também de vocês, o que vocês pretendem. A minha intenção aqui é conseguir ter um alto grau de clareza e de discernimento que eu possa estar respondendo todas as perguntas de vocês de uma forma curta e sem muita delonga, mas com exemplos práticos também de toda a experiência que eu já venho tendo e do tipo assim, e tem muitas histórias e tipo assim, é importante compartilhar, até para cada vez mais a gente estar podendo ir para um próximo nível, né, e poder estar apoiando muito mais pessoas e de uma forma que isso daqui que a gente está fazendo seja uma coisa natural, assim como a Flávia também vai ajudar vários outros coaches e explicar também através da ciência da numerologia para todas as pessoas que ouvirem sobre a ciência da numerologia através de você, vão achar essa parada muito mais simples, muito mais fácil. Assim como a Fabiola também, que é terapeuta, né, Fabiola? E é aqui de Blumenau, e tu pode fazer também, depois pode ter aquele contato da leitura do teu mapa, pode ser direto comigo, pode ser presencial, muito bom isso. Então, como que também as pessoas todas que você for atender vão ter uma proximidade muito maior com a ciência da numerologia, de uma forma que isso fica... a gente sai dessa parte que é do místico, do esotérico, e vai de verdade para a ciência, uma coisa que eu tenho repetido bastante, e até por orientação também do Marcelo, que é o jornalista que nos assiste aqui, que está me apoiando bastante nesse projeto todo, de falar da numerologia como ciência, e não da numerologia como essa parte esotérica, coisa assim. Quando a gente traz isso também para dentro do nosso trabalho, e falando dessa forma também com os nossos clientes, a forma como eles olham, enxergam e recebem isso, tem um grau de receptividade muito maior. Que não é uma parada, tipo assim, de um grau de sensibilidade ou de intuição ou de percepção, não, aquilo que eu faço, né, a Fabiola não conhece o meu trabalho, mas a Flávia sim, é algo que vocês vão fazer também com naturalidade. Claro, precisa ler a apostila, precisa fazer os exercícios, precisa estar aplicando com as pessoas que vocês conhecem, né? E isso é muito importante, pegar exemplos das pessoas que vocês conhecem, e quando vocês vão estar lendo a apostila ali, está vendo as descrições, e tipo assim, nossa, parece que vocês vão estar vendo a mãe de vocês ali, ou o irmão de vocês, ou a galera toda, assim. Então, é muito legal, porque em fazendo essas associações, todo o conhecimento, ele entra para dentro de uma forma muito mais viva, de uma forma muito mais clara, e não é decoreba, porque, de verdade, olha só como é a grossura, eu tenho a apostila aqui, né? A grossura da apostila, que vocês também vão estar imprimindo, a cada módulo vai, tanto, né? Mais de 100 páginas. Então, assim, claro que não tem como decorar, e não que é difícil, porque são só 9 números e mais os números mestres, né? Mas dependendo em que posição do mapa que eles estão, eles têm uma influência, enfim, né, maior ou menor, eles falam várias coisas, né? Então, estou bem feliz de poder estar fazendo esse projeto aqui. E a gente vai estar junto, então, toda segunda-feira, toda quinta-feira é liberado mais um módulo, você pode fazer no tempo de vocês, mas aproveitar que agora é férias e que é início do ano e que tem toda essa reformulação da carreira, né? E o treinamento vai encerrar lá em fevereiro, e até lá, nossa, a gente vai ter lido e visto muito
muito mapa, e é importante que vocês treinem. Claro que pode fazer todo esse treinamento depois, em março, abril e tal, mas como eu estou me disponibilizando também toda segunda-feira, está fazendo esses encontros aqui online, onde a gente vai poder pegar também o mapa dessa pessoa, da outra, e tá aplicando mesmo dentro daquilo que cada um já viu naquela semana, é muito mais rico. Então, quem tem essa oportunidade de participar dos encontros da segunda, como que aproveita, né? Muito, muito mais. Beleza? Então, falando então um pouquinho aqui do módulo 1, eu vou deixar vocês bastante livres ali para vocês estarem vendo ali a apostila no tempo de vocês, né? Mas a gente fala assim bastante que é um conhecimento milenar, que já existia desde sempre, mas que foi Pitágoras, um pouco antes de 600 anos antes de Cristo, decodificou tudo isso e botou nessa linguagem super fácil, né? E ele era um ser iluminado, e ele teve influência não só na numerologia, na matemática, na filosofia, mas também nessa parte da medicina, da astrologia, em vários campos, assim. Então, ele é um ser super mega conectado e que veio para cá com essa missão mesmo de facilitar esse conhecimento. Então, para mim, é uma honra poder estar falando disso, porque é como que levar adiante, ou não deixar morrer uma coisa que, na verdade, ele nunca vai morrer. A numerologia não precisa nem de mim, nem de vocês, nem de ninguém, né? Porque ela é a natureza, ela se sustenta. Mas é como que é uma honra poder, através de uma técnica simples e natural, poder ajudar outras pessoas a se reconectar com o seu caminho e a nós mesmos, entende? Então, é uma coisa que quanto mais a gente pratica, mais a gente sente aquilo ali vivo dentro da gente, e mais aquilo ali tem coerência, e mais a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa ali deve ter um símbolo, deve ter um seio, vai apontando o dedo no julgamento, mas não no julgamento da crítica, né? No julgamento como que, para também ir treinando e tendo essa percepção de que é natural a gente se comportar dessa ou daquela forma, né? Então, é bastante bacana. E uma das coisas muito que as pessoas, quando elas saem do meu consultório, que eu percebo, é um grau de alívio, porque do tipo assim, nossa, eu encontrei as respostas, entende? Agora eu tô, tipo assim, a pessoa para de perder tempo quando ela tem o rumo, o que eu preciso fazer, o início, o meio, o fim, os próximos passos, ainda que nada esteja resolvido, mas só o fato de ter essa clareza e esse grau das coisas serem sensatas e serem coerentes, né? Porque se o espírito ele sabe que a gente está falando lá de dentro, né? Então não tem como inventar coisas. Então, uma das coisas também que eu coloco na parte de premissas ali, que vocês vão ouvir o áudio, é de se ater sempre àquilo que está falando o mapa. E de quanto mais vocês também estarem falando com as pessoas através daqueles números, né? E estudarem os números ou deixarem os números também conversarem com vocês, porque vocês vão ver que, de certa forma, apesar de que tem vários pontos, dependendo do local onde um está, tem características diferentes, mas o um é sempre o guerreiro, é sempre o primeiro, é sempre de motivação, ele sempre é líder, ele sempre é afoito, ele é sempre apressado, ele é sempre nervosinho. Então, independente da posição onde ele está, ele sempre vai se mover dessa forma, né? Então, assim, o que acontece bastante, pode acontecer também, isso faz parte de vocês estarem se desenvolvendo também e estarem ganhando bastante confiança na arte de estar deixando os números se expressarem através de vocês, terem bastante confiança no número que apresenta ali, porque muitas vezes a pessoa, ela não conhece nada de si, e quando você está falando, ela fica, mas será que é isso mesmo, ou se não é, entende? Ela fica em dúvida de você, mas não porque ela está duvidando da numerologia, mas porque ela tem um baixo grau de autoconhecimento. Uma pessoa que já se trabalhou bastante, ela consegue reconhecer bastante aquilo ali, entende? Então, uma coisa é isso, se manter, uma das premissas, assim, manter fiel àquilo que o mapa está falando e de não inventar nada, tipo assim, eu estou intuindo que é isso daqui, eu estou achando que é isso daqui. E depois, claro que quando a gente tiver bastante influência, né, a gente vai estar percebendo aonde que a gente dá uma ênfase maior, aonde dá uma ênfase menor, dependendo da pontuação, mais ou menos, que a gente vai vendo o quão presente ou o quão importante que é aquele número
dentro do mapa, né? Daí a gente pode estar botando mais peso ou não, mas isso vai vir um tanto com a prática. Mas no início é muito importante, assim, nossa, ficar assim, presinho, né? Ou respeitar bastante a descrição, né? Ou a simbologia de cada um dos números, a parte ali que aparece, e confiar naquilo, entende? Quanto mais você vai falando para uma pessoa, para duas, para três, e vai incluindo mais outras partes, que é importante que no início a gente não pegue querer falar o mapa como um todo, mas vá falando de certas partezinhas, e a gente vai criando confiança, primeiro só na árvore da vida, depois só no propósito, depois a gente só fica falando do karma, depois a gente fala só do ano da pessoa, e fica repetindo bastante. Da repetição vem uma confiança bastante grande também, entende? E daí a pessoa também vai estar percebendo, olha, a Flávia, percebo que ela sabe daquilo que ela está falando, porque a pessoa sente quando a gente acredita bastante nisso, entende? Então, para que a gente possa falar com o corpo e acreditar bastante, já precisa ter passado pelo filtro da mente. Então, por isso que é muito importante ir testando com as pessoas que a gente conhece, né? Meio que para duvidar, quero ver se esse negócio da numerologia é isso mesmo, porque se é isso mesmo, do meu pai tem que aparecer essa característica, da minha mãe isso, do meu irmão isso, do meu ex, aquele outro, entende? Então, meio que para a gente investigar e para nossa mente comprovar e para a gente dar um tapa na cara da mente, e daí quando as máscaras, né, dos filtros, da racionalidade, do julgamento caem, também é uma forma de, a gente tá conversando sobre isso desde um aspecto muito mais interno, com muito mais confiança. E daí a receptividade também das outras pessoas é muito maior, né? Eu falo dessa forma, como em vocês usando essa ferramenta ou a ciência para ajudar outras pessoas. No caso, vocês duas são terapeutas ou cuidam também de outras pessoas, né? Então, nesse sentido, está lendo o mapa. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar em relações, o que é bastante importante, é quando a gente está em relações, a gente está num nível de igualdade ou de hierarquia, né? Aí é diferente de uma posição do terapeuta, que eu estou ali para orientar as pessoas, não que eu sou superior a ela, mas naquela posição, naquele instante em que a gente está ali, que a pessoa está nos pagando uma consulta, ela está ali para sim ser orientada, então eu preciso colocar como uma orientação. Mas quando a gente vai falar da ciência da numerologia, nessa questão de relações, a gente precisa se colocar como igual. Então, a forma como a gente fala, ou como a gente se coloca também, não vai querer consertar a vida de ninguém, porque a gente está aqui como um autoconhecimento, né? E para a gente poder entender aquela outra pessoa e não querer mudar a característica ou comportamento da outra pessoa e conseguir entrar no estado de paz interno e com isso também manter um alto grau de afinidade com essa pessoa, né? Porque se a gente fala, né, em decodifica as suas relações, antes de mais nada, é a relação com a gente mesmo, e quando a gente compreende o nosso mapa, assim como a Flávia fez uma consulta comigo, depois ela fez do ano também, e daquele pouquinho que tu aprendeu na consulta, né, Flávia, tu já consegue também orientar outras pessoas, né, e é daquele tantinho, e assim fácil que a numerologia, ela pode ser facilmente replicada, né? Claro que quando mais informação, orientação, mais também a gente sente bastante confiança em relação a isso. E isso pode ser, sabe? Depois vocês podem dividir esse curso aqui em 1, 2, 10 sessões ali para a pessoa, entende? Porque é um tesouro isso daqui. De verdade, é um tesouro. Tá bom? Então, super mega feliz de estar fazendo isso daqui com vocês. E, bem, tudo começa, né? Depois vocês vão ver ali na apostila que a gente tem que transformar letras em números, porque o nosso nome, ele fala de quem a gente é, né? Quando eu falo assim, meu nome é Quintara, e quando eu decodifico esse nome, eu preciso transformar as letrinhas em números. E tem uma tabela que vocês vão ver ali, agora não sei em que página ali que está, ou em que momento ali que está, em que vídeo que está, mas tem uma tabela que é exatamente essa tabela que aparece aqui, que são as letras, né, os númerozinhos de 1 até 9, e embaixo de cada um desses números tem a letra discorrida aqui do alfabeto bem na sequência, A, B, C, D, E, né? Então, quando a gente pega um nome e a gente transforma esse nome e dá para cada uma das letras a sua correspondência numérica,
a gente consegue somar o nome inteiro. E o que está bastante claro ali, tanto no áudio como também no PDF, de que é bastante importante que quando a gente vai botar um nome, sempre tem que ser um nome de solteira, né? Um nome civil. Se a pessoa, por exemplo, ela, sei lá, aos 5 anos de idade, aos 15 anos de idade, o pai, por exemplo, assumiu a paternidade daquela pessoa, e que daí depois ela mudou o nome, adicionou o sobrenome do pai, vale o primeiro nome que a pessoa recebeu. Por exemplo, se a pessoa é adotiva, e se ela recebeu o nome da mãe biológica, mesmo que depois de 3 dias ela já foi adotada e a mãe que adotou colocou o sobrenome da família que vai criar, quando a gente faz a leitura do mapa dessa pessoa, só dá certo com o primeiro nome, o nome biológico. Então, isso também é bastante importante, né? E sempre, quando está atendendo uma mulher, sempre perguntar, esse aqui é o teu nome de solteira? Porque, esse é o teu nome completo? É o nome de solteira. E eu sempre falo assim, é o primeiro nome, porque às vezes, depois de um tempo, a gente descobre que teve uma alteração de nome ali. Entende? Então, assim, é o primeiro nome de solteira, exatamente conforme estava escrito nas pesquisas. Então, isso é bastante importante e também se ater que o cálculo está sendo feito muito certo, né? Porque se a gente não fizer o cálculo certo, tipo assim, toda análise está errada. Então, tem o nome e é bastante importante a gente separar as vogais das consoantes, porque as vogais, elas representam a parte interna, e as vogais é só A, E, I, O, U. O Y, que tem alguns livros assim que falam assim, porque o Y é considerado vogal também. E alguns falam assim, não, porque o Y é consoante. E alguns numerólogos, né, eles somam o Y como se fosse consoante e outros como vogal. E isso também tem em todas as profissões, né, que um fala que é X, outro fala que é Y, e fica aquela briga por quem está certo, quem está errado. Então, eu confio assim bastante naquilo que dá resultado, naquilo que eu vejo na prática, de fato acontecendo. Mas eu quero compartilhar aqui, e isso é uma coisa que eu não gravei ali nos vídeos, que a gente vai lembrando também na medida que vai falando sobre isso, daí os temas vão vindo, mas que isso era uma encruzilhada bastante grande para mim, essa questão do Y, se considerava ele como vogal ou como consoante. E eu sempre pedi assim, né? Nossa, eu quero uma resposta para aquilo que eu busque num livro, uma razão sensata e concreta e lógica também, né? E não só a definição, Y é vogal, Y é consoante, né? E uma vez eu recebi essa informação e veio como inspiração, assim, eu estava na pia lavando as mãos e veio assim como inspiração. E veio o Y desenhado, né? E ele veio como um caminho, assim, uma ruazinha assim, e depois ele veio para cima e ele veio para lá. Ele foi desenhado na minha tela mental, assim, o Y. E daí veio a informação como que há sempre 2 caminhos. Quando tem o Y, tem esses 2 caminhos. E daí eu pensei assim, então os numerólogos que falavam que era consoante tinham razão, e os que falavam que era vogal também tinham razão, tá? Mas pelo alfabeto português, na língua portuguesa, vogais é A, E, I, O, U, e Y é uma letra que é importada, que não é brasileira, né? Mas, enfim, já está dentro aqui. Então, uma coisa que eu faço, sim, eu considero como as vogais A, E, I, O, U. O Y, eu faço, então, como tem 2 caminhos possíveis, e isso veio muito claro na resposta para mim, é que a pessoa, quando ela tem uma pessoa que tem um nome com um Y, ela pode seguir tanto esse caminho como esse caminho. Às vezes ela está mais para a haste da direita, às vezes está mais para a haste da esquerda. Então, a gente pode chegar em algum momento, assim, não nessa aula de agora, mas depois, quando vocês estiverem treinando um pouquinho mais, de trazer alguns nomes com pessoas que têm Y, e a gente vai fazendo a análise, né? Porque quando tem alguém que tem Y, eu sempre coloco 2 vibrações de alma e 2 vibrações ali na vibração do corpo físico, ou da característica do tronco. Como vocês não leram a apostila ainda, né? Tem ali, quando a gente decodifica o nome, que é transformar as letras em números, a gente vai separar as vogais, vai somar todas as vogais, vai somar todas as consoantes. A somatória das vogais
vai falar da vibração da alma, do espírito, da essência, dessa parte interna, dessa parte que está oculta, dessa parte que está mais escondida, que na árvore da vida eu chamo de seiva. E a somatória total das consoantes fala do tronco, fala da energia do corpo físico, que é o corpo físico que recebe como se fosse, né, o veículo do nosso espírito, que é essa parte externa. E da junção das consoantes e das vogais, a gente fala do nome inteiro, então, que o nome inteiro é somado de vogais e de consoantes, então fala dos frutos, dos dons e dos talentos daquilo que a pessoa daquilo que a pessoa entrega, né? Então, por exemplo, assim, se uma pessoa tem um Y, né, e eu considerar ele como vogal, eu vou somar junto com toda a somatória dos outros vogais que estão em cima. E se eu somar como consoante, vou somar como na parte de baixo. A somatória, né, vai dar diferente. Vão dar 2 números se é vogal, se é ali na seiva, nas vogais, né? Se eu, por exemplo, o Y vibra no 7. Se eu coloco o 7 como consoante ou como vogal, vou ter 2 possibilidades ali. E são essas possibilidades, quando tem um Y, que eu trabalho também. Tá? Então, é só uma exceção aqui, não quero complicar já agora no início falando disso, mas como um caso que a gente pode trazer depois numa próxima aula, para a gente estar testando aqui também, tá? Então, o convite é que vocês, ali na apostila, que vocês peguem o seu nome, que vocês peguem papel e caneta e que vocês vão buscando calcular bastante, vocês treinem bastante de estar calculando. E é muito importante separar. No vídeo ali, na aula, eu dou o exemplo de como faz, né? Bem facilzinho. O nome da pessoa que eu peguei aqui como exemplo se chama Fulano da Silva. Ele nasceu no dia 27/5/82. Peguei ele como exemplo. E quando a gente vê um exemplo, é só a gente copiar isso e tentar fazer, buscar fazer igual, tá? Então, é questão de treinar. Pode. Aqui, disso que você falou, eu tenho 2 dúvidas. A primeira, eu fiquei muito curiosa com essa coisa de Pitágoras. Ele deixou livros sobre isso? Não, ele não deixou nada escrito. Ele passava o conhecimento todo só oral e ele escolhia, assim, durante muitos anos, tipo 7, 8 anos, ele ficava, as pessoas, ou os futuros alunos ou discípulos dele, para quem iria passar o conhecimento, ficavam meio que em provas ou em testes para ver se eles tinham um grau de virtude interno, para ver se eles eram dignos de estar recebendo esse conhecimento ou não. Ele não deixou nada escrito, porque ele acreditava que o conhecimento, ele é muito melhor passado, ele vai muito mais adiante quando ele está dentro da pessoa e não só no seu intelecto, não só no seu racional. Por isso que ele não deixou também nada escrito. E ele escolheu muito bem para as pessoas para quem passar. E, de certa forma, mesmo que hoje a gente não faz isso, a gente escreve tudo, mas a gente ainda está falando disso. Então, o método ali que ele usou, ainda que hoje a gente usa métodos diferentes, de alguma forma a gente ainda está falando disso, mas não tem nada de registros dele, que ele que escreveu, nenhum livro ele deixou. E aí os registros mais iniciática, assim... né? Ele criou uma escola iniciática onde ele ensinou para esses discípulos todos os mistérios da vida, né? Todos os mistérios que para ele foram revelados. Então, ele veio para cá e já com uma idade de 16 anos, ele já tinha um alto grau de iluminação e já conseguia entender uma parada muito grande do universo, onde ele já falava de coisas que não aconteciam só aqui na Terra, de coisas que aconteciam lá fora, né? Então, ele sempre foi muito respeitado, ele era consultado também por reis, por rainhas, como um orientador também, como um guia, sabe? Então, foi uma pessoa com um grau de consciência, assim, muito, muito grande. E que deixou o legado, tanto que a gente está falando aqui disso, né? Mas não só na área da matemática, mas na área também da astronomia, da astrologia, da medicina. Ele colaborou bastante, da poesia, da arte, da música. E me conta uma coisa, aí quem que chegou, tipo assim, quando que começou a ter registro, você sabe? Tipo assim, quem começou a escrever livros? Os próprios discípulos? Ou quando é que começou isso?
Não sei te dizer em que momento da vida que começaram-se a registrar isso dali. Aí é uma questão de fazer uma pesquisa, não sei te dizer quando que passou a ter algo escrito sobre isso, mas foi indo de, enfim, de ensinamento em ensinamento, né? Tem coisas que são herméticas, por exemplo, mesmo dentro ou dentro da Rosa Cruz, ou dentro da maçonaria, né? Tem bastante coisas escritas, mas tem bastante coisas que ficam veladas durante algum tempo lá e fica meio que passa assim, antes de morrer, passa a chave ali adiante, né? Então, isso ficou hermético durante bastante tempo, porque também a humanidade, ela vivia num grau de escuridão muito, muito grande, né? Então, como que também muitos não iam alcançar ver o valor daquilo ali, por não alcançar ver o valor, poderia não ter esse cuidado de verdade ir passando adiante dentro daquele cuidado que precisava ser, porque tem algumas coisas que não adianta ser revelado lá naquele momento, que era, enfim, era muito cuidado, era muita briga por sobrevivência, por coisa muito pequenininha, né? E daí, claro, quando veio Jesus Cristo, ele veio mesmo para levar e trazer muito mais luz e muito mais consciência, muito mais abertura para isso. Mas ele chegou no momento de maior escuridão que tinha, então, tipo, levou um bocado, mas quando que foi que começou especificamente? Nossa, muito tempo depois dele. Entendi. Tá, e aí a outra pergunta é sobre a mudança de nome. Tipo assim, você falou que o que vale é sempre o primeiro, mas, por exemplo, eu tenho uma mudança de nome. O que eu quero saber vale a pena eu fazer a numerologia do nome novo e ver o que isso pode ter alterado, né? Ou qual foi a entrega no sentido, né? O propósito desse nome, ou não, isso não vai mudar nada. Se a pessoa mudou de nome, tipo, não vale a pena nunca eu fazer a numerologia com o nome novo dela. Tu diz o nome novo da tribo ou um nome novo, ou tu mudou o nome mesmo no teu registro civil? Não, eu penso, no meu caso pessoal, eu penso no nome novo da tribo. Mas eu penso também qualquer pessoa que tiver mudado o nome, se não, seja por um nome espiritual, tipo o meu, ou seja por um nome qualquer, assim, mudei o nome de casado. Aí eu vou e pego e faço a numerologia da pessoa com o nome de solteira e de casado e já dou uma olhada ali no que isso mudou. Ou não, melhor não fazer isso. Pode fazer, entende? Mas eu sempre comento assim, ó. Quando uma pessoa nasce, por exemplo, se a gente fala que a gente faz parte da natureza, que a gente é uma árvore, que a gente é limoeiro, uma vez que a gente nasceu limoeiro, não é em a gente casando com o pitangueiro que a gente vai passar da pitangas. A gente não vai mudar nunca a nossa natureza, entende? Então, mesmo que a gente mude o nosso nome várias vezes, a nossa essência nunca vai mudar, ela sempre vai ficar a mesma. Então, e cria muita confusão, tipo assim, tá, mas eu posso usar qual o nome? Não, mas agora que eu mudei de nome, que agora eu tenho, sei lá, o Ferreira atrás do meu nome, então o original não vale? Nossa, isso cria uma confusão tão grande, e a nossa natureza não muda, o nosso espírito não deixa de ser outro, porque a gente casou, porque agora o meu pai me assumiu minha paternidade, nada, não, de verdade, não muda, só cria confusão. Então, assim, claro que se o nosso nome civil passou a ser outro, o nosso nome civil passou a ser outro. Mas, quando a gente vai falar da ciência da numerologia, para falar do mapa, a gente precisa pegar os dados do nascimento. O primeiro registro lá tinha quando a gente inspirou pela primeira vez. E claro que quando a gente inspirou pela primeira vez, a gente ainda não tinha o registro do nome, porque o pai precisou esperar 2, 3 dias, sei lá, 7 dias para ir lá no cartório e registrar. Então, o nome é o registro civil. A data de nascimento é a data da primeira inspiração, do corte do cordão umbilical. Mesmo que hoje em dia já não acontece mais tanto, mas o pessoal mais das antigas, lá da década de 70, 60, 50, 40, era muito fácil, por exemplo, o cara lá datilografar a data errada. Então, a pessoa nasceu em fevereiro, dia, sei lá, 28 de fevereiro, mas lá na certidão está escrito 28 de março. Então, nesse sentido, não vale março. Vale, só porque é março que está escrito na certidão de nascimento, entende? Vale a data do cordão umbilical. Quando a pessoa inspirou pela primeira vez, quando a jornada, de fato, começou. Assim como na astrologia, a gente também precisa
da data de nascimento, do horário e do local, né? O local é o ponto geográfico, era o céu que estava, né, influenciando ali naquela pessoa. E o horário, porque se a pessoa nasceu às 10 da manhã ou às 14, é outra coisa. Então, não é só o dia, é também o horário, entende? Então, isso nunca vai mudar. São dados que não vai mudar. Ah, se a pessoa nasceu dia 10, mas daí depois, sei lá, mas a mãe só teve alta do hospital uma semana depois, às 14 horas. Não, não importa. Não importa o que aconteceu. É como começou. E no caso desse do nome de tribo, aí já vale a pena fazer a numerologia? Sim, porque tem uma parte também que se chama nome artístico, né? E o nosso nome de tribo, por exemplo, o Quintar, a Fabiola que não me conhece, né? Tá me conhecendo agora, né? Tá me conhecendo dos vídeos e tal, né? Mas o meu nome civil é Bianca Maia. E Quintar é o meu nome de tribo. Então, sim, claro, assim como o teu, né, Flávia Landinar, o meu é Quintar, então tem uma energia adicional que a gente recebe quando a gente recebe um nome novo. Ou, por exemplo, tem uma parte que se chama nome artístico. E essa parte nome artístico é como que é uma energia adicional, é como que é um plus, é como que a gente parar de fazer essa viagem de Fusquinha ou de Kombi e de BMW. É como que ele facilita a nossa jornada, mas o piloto, a pessoa que está ali dentro guiando aquele carro, é a mesma pessoa, não muda, entende? Não vai mudar. Por exemplo, nós que temos o nome espiritual, o mestre ele fez essa viagem ali na nossa linha do tempo e ele foi buscando todas as vidas em que a gente teve algo de significativo, algo importante, e ele trouxe isso e plantou na nossa aura, no nosso corpo mineral, esse potencial que é nosso, que a gente já desenvolveu em vidas anteriores, né, em experiências. Então, é como que a gente poder se apropriar de algo que já é nosso, mas isso não muda quem a gente é, entende? Claro que a gente tem uma abertura de consciência muito maior, porque é como que, nossa, a gente fica com um dínamo, uma energia adicional. Então, da mesma forma, quando os artistas, eles estudam o seu nome, para que eles tenham um nome que favorece mais, isso não é mudar, eles continuam sendo limoeiro, mas o limoeiro deles, de repente, começou, ao invés de dar uns limão desse tamanho, começou a dar uns bagos desse tamanho, assim, né? Então, é esse potencial a mais, tá? O nome novo ou o nome artístico, ele fala disso. E tá? Esse nome artístico, esse nome de tribo, a gente inventa, a gente cria sozinho? Como é que funciona? Tem uma técnica para se saber calcular o melhor através do mapa natal, né? Quando, por exemplo, quando não tem um mestre, né? No caso, eu e a Landinar, nós recebemos do Surjavan, que é o fundador do Condor Blanco, e ele fez isso, e depois que a gente está um tempo no caminho, que já entregou alguma coisa, que já fez alguns trabalhos, que tem um grau de compromisso muito maior com tudo aquilo que essa filosofia entrega, né? É como que é um presente, que é como se fosse um escudo mesmo, um grau de proteção. Mas não necessariamente a gente precisa ter um mestre para isso, mas o que a gente pode fazer é estudar o nosso nome para saber se esse nome que a gente usa nos favorece, ou qual é o nome, por exemplo, que eu vou usar no meu cartão de visitas, ou no meu Instagram, ou para as pessoas me conhecerem, qual que é o nome mais ideal, aquilo que vai me favorecer. Então, não que tenha número melhor ou pior, a gente não é um número ou outro, a gente é um emaranhado de vários números, e a gente está aqui justamente para conseguir compreender toda essa dança dos números dentro da gente, e tem os números que são principais, mas quando a gente fala num nome novo, ele vai ter um adicional daquilo que já está dentro da gente, entende? Vai dar um plus, assim, ele não muda o nosso destino, aquilo que a gente veio fazer, igual a gente vai precisar fazer, só que é como que fica mais fácil de a gente fazer, a gente para de lenhar tanto, a coisa fica mais clara, mas igual eu vou precisar capinar aquilo que eu preciso capinar, mas é como se eu passasse a capinar com um motorzinho, entende? Eu paro de sofrer tanto. Então, não tem número bom, não tem número ruim, mas a gente tem alguns números no nosso mapa que são em desafio, ou que eles estão ausentes, ou que eles já estão em uma quantidade muito, muito grande. Então, tudo isso é analisado quando a gente vai escolher
o nome ideal para a gente poder usar. Tá. Uma outra coisa que eu tenho muita dúvida são dos números mestres. Mas isso não é o assunto porque ele é mais avançado? Como que é? Isso está no módulo 2. No módulo 1 eu ainda não falo de números mestres, mas logo no módulo 2 eu já falo, tá? Tá. No módulo 1, primeiro essa introdução, né? Falei um pouquinho de Pitágoras, já falei ali de algumas premissas, que é importante que a gente lembre que a gente não é só um número, a gente é um órgão como um todo, né? Uma premissa aos poucos a gente vai também treinando uma forma de estar falando, de estar expressando aqui, né, que é muito importante quando a gente está, principalmente assim, vocês que são terapeutas, não está cuidando de outras pessoas, ninguém gosta de ser acusado porque você é isso, você é aquilo, como que está lapidando também uma maneira mais aberta e mais que a pessoa ela continue receptiva para estar ouvindo, porque se a gente entra com um grau de julgamento, automaticamente a pessoa vai se defender, né? E daí para ela não, enfim, né? Então a gente vai também treinando. Claro que aqui a gente vai usar também uma linguagem bem simples, bem fácil para a mente estar compreendendo, para acessar aqui o coração, mas também a forma mais adequada da gente estar treinando para usar depois na prática, porque se a gente também só treina aqui num vocabulário mais solto, mas de qualquer jeito, falando de amigas e falando, sei lá, né, botando palavrão no meio, botando gíria, não sei o quê, na hora de falar com o cliente, às vezes a gente perde também o vocabulário. Então, quanto mais a gente lê também aquilo que está na apostila e vai sublinhando, e vai fazendo resuminho, tudo isso vai ajudando bastante. Tá? Vai chegar um momento lá que eu vou falar de piada, eu vou contar umas metáforas, umas histórias dos números num teatro, dos números que um cara lá teve um acidente, como é que o 1 no acidente ele reage, o 2, o 3, o 4. É muito legal. Aqui, o Quintara. E eu dei uma olhada numa numerologia também de uma relação um pouco entroncada. Eu fiz lá no seu site. Não tô ouvindo? Eu fiz uma numerologia de uma relação pessoal. Eu fiz lá no seu site. Encontrei o triângulo, tudo lá bonitinho. E aí, porque aí, na verdade, eu não cheguei a nenhuma conclusão. Porque eu não estava entendendo muito bem. E aí, na hora que eu olhei, era uma pessoa assim, eu tenho muita facilidade de compreender a pessoa, assim, de me relacionar e de compreender em geral. Mesmo sem essas ferramentas, assim. Não sei porque eu tenho uma facilidade de compreender o que está por trás do que ela está me falando. É fácil com as pessoas. Exato. E essa pessoa específica era uma pessoa que me dava, assim, sabe quando você não está entendendo? Você não entende qual é a intenção por trás dos comportamentos, você não entende o que ela quer, o que ela não quer. Tudo, uma relação, assim, completamente entroncada. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou olhar a numerologia dessa pessoa para eu entender, talvez, o que eu não estou entendendo. E aí eu olhei. E, assim, aí eu entendi menos ainda. Porque, olha para você ver, eu até tirei print aqui do negócio. Porque a pessoa tem o triângulo todo 2. Tudo é um 2. Sim, me lembro que você comentou isso comigo. Eu comentei isso com você, né? Tudo é um 2. Só que embaixo desses 2 é sempre 11. Ou 22, ou 44. Por isso que eu te perguntei dos números mestres. E, além disso, essa pessoa ainda tem, na outra coisa, sem ser o triângulo, o que é a outra coisa sem ser o triângulo? Deixa eu ver se eu acho. Você sabe a outra coisa que dá lá no site? A outra informação. Troncos, frutos. A árvore. A árvore, né? A árvore também dá um monte de número mestre. Entendeu? Dá um 8, mas o 8 é 44. O negócio, eu falei, gente, essa pessoa... E é realmente uma pessoa, assim, muito particular. Sabe quando você vê uma pessoa e fala assim, eu nunca vi uma pessoa assim em toda a minha vida? Ela não é desse mundo. Ela não é desse mundo. Essa é a minha sensação, é essa. Ela não é desse mundo. E aí eu fiquei bem, assim, curiosa. Falei, gente, o que eu não tô entendendo? Mas aquele tanto de 2 é uma pessoa que, no meu ponto de vista, tem desafio de se relacionar. Que eu sei um pouco do 2, né? Eu falei, gente, não tô entendendo. Não sei se ao longo do negócio a gente pode pegar isso de exemplo ou não. Sim, podemos. Vai ser ótimo você trazer
isso dali. Porque tem uma parte que a gente vai falar também, que tudo aquilo que tem um grau de concentração muito grande, tudo aquilo que é demais, acima de uma duplicidade, quando ele já vai para uma triplicidade, fica demais daquilo e aquilo ali engessa, entende? E daí ele vai para a polaridade negativa. Então ele já tem tantos dois, porque vai que nessa vida agora tu dá um jeito de aprender a ser dois, entende? E enquanto ele não aprende a ser dois, a vida dele não vai, mas às vezes ele fica justamente encalhado ali. Então tudo aquilo que é excesso, que tá demais, do tipo assim, estraga muito sal na comida, do tipo assim, cara, não consigo nem comer, a gente joga fora, entende? Mas sem sal também é insosso, mas então tem que ter essa medida. Então, a gente vai chegar nesse ponto ali de pontuar para ver as intensidades de cada um dos números, das vibrações, e justamente para isso, para saber como lidar também com essas pessoas, entende? Não dá para botar num geral, o 2 que tem bastante 2 e o 2 é dos relacionamentos, então essa pessoa aqui é facinha. Nossa, ainda mais com números mestres, se a pessoa tem número mestre e ela não tem um alto grau de espiritualidade desenvolvido e não tem um canal espiritual mesmo power, se não tá virado para cima, tá virado para baixo. Então, e pois é, olha para você ver, essa pessoa, ela é ateu. Olha só. Com um monte de número mestre. Tá entendendo? Eu vi que tinha alguma coisa assim muito diferente, sabe? Aquele negócio não tava. E eu tô assim, meu Deus. Não deve ter conseguido entrar em empatia com a pessoa, porque os canais dessa pessoa deviam estar tudo fechado. Se é uma pessoa com um monte de número mestre e é ateu, gente, tá entroncado. A energia ali não tava fluindo, por isso que tu tentava fazer conexão ali e tu não sentia como que a pessoa não conversava de volta contigo. A energia não voltava para ti. E tu não conseguia passar um scanner ali, sabe? Então, é isso. Que loucura. Vou continuar os modos para ver o que eu vejo aqui. Então, assim, né, galera, ali tem a descrição ali dos números, né? O 1, o 2, o 3, tem uma parte da apostila que eu vou mostrar aqui para vocês, que tem aqui tanto a parte do negativo quanto a parte do positivo. Tem uma aula ali que eu falo bastante, que eu dou bastante essa referência das polaridades, que a gente mora aqui no mundo dual, do claro, do escuro, da noite e do dia. Para o dia de amanhã nascer, vou ter que passar pela noite, não tem como ser dia e já ser dia de novo sem passar pela noite. Então, é impossível, né? Dia, né? Então, enfim, para uma criança nascer, precisa dessa junção do masculino e do feminino, né? Então, essas polaridades, elas fazem parte. Então, o que é bastante importante, que claro que não é para a gente ficar focada na descrição do negativo das pessoas, principalmente quando a gente estiver fazendo uma consulta para a pessoa, porque se a gente enfatizar demais a vibração negativa da pessoa, ela já está precisando de ajuda, e a gente vai encalhá-la mais ainda, tipo assim, meu Deus, tudo isso eu tenho, eu não tenho, como é que é? Não tenho um conserto, né? Então, bastante importante que a pessoa, ela, assim, que a gente saiba, mas que a gente vai observando o quanto daquilo ali a pessoa já trabalhou ou não. Mas na gente, é importante que a gente fique vigilante bastante para essas questões todas, entende? Porque a gente, de vez em quando, vai escorregar ali. E claro que a gente pode estar cada vez mais acendendo a nossa luz. A nossa luz tem a ver com consciência, né? Com o grau de autoobservação e de quanto a gente está manifestando quem de verdade a gente é. Só que quanto mais a gente, enquanto eu me mexo aqui, eu vou fazendo luz aqui no meu ombro, né? A luz, a sombra só existe porque tem luz. A sombra não nasce do nada, a sombra nasce porque tem a luz. Então, é impossível que a gente tenha aqui nesse mundo só características positivas, entende? Então, a gente vai manifestar também o negativo. E não é que o negativo seja bom, mas, de certa forma, ele também nos torna humanos. E quando a gente conseguir vibrar só no positivo, a gente não vai mais fazer sombra. E daí, certamente, não está mais aqui nesse mundo. Então, também de conseguir olhar para outra pessoa e conseguir ter um alto grau também de compaixão e de aceitação, e que sim, se ela é ela vai ter um lado que é mais autoritário, mais mandão, vai ser às vezes egoísta, vai ser um tanto egocêntrico, vai
porque o 1 é 1. Quem estava antes do 1 aqui? Não tinha ninguém, ele foi o grande primeiro, não precisava pensar nos outros, né? Então, claro que a gente não é só um número, mas quando a gente vê que a pessoa tem um número 1 em algum ponto importante do mapa, é como que, às vezes, até dá permissão para aquela pessoa ser assim, entende? Não é permissão, se eu não tenho nada de 1, talvez eu vou, ou se eu tenho 1 demais, eu posso entrar em competição com aquela pessoa, mas isso aqui tudo existe como um grau de autoconhecimento para a gente poder estar regulando e saber mais ou menos como as coisas se manifestam ali, entende? E quanto mais a gente também vai ajudando a pessoa a clarear e ela perceber que não é em eu aumentando a minha sombra que eu vou aumentar o meu nível de consciência, é muito pelo contrário, eu preciso aumentar o meu grau de consciência, que é a luz, que é o positivo, mas a sombra sempre vai estar ali. Então, que a gente também olhe para a gente, cada vez para a gente estar melhorando mais a nossa luz, vai trabalhando mais a consciência, porque quando eu vou indo de encontro aqui, ó, aqui no meu ombro, né, tá dando a sombra, mas se eu vou levando a luz aqui, ó, bem para perto da sombra, a sombra ela também vai diminuindo. Então eu não posso ir fugindo da sombra, porque se eu fugir aqui da sombra, cada vez mais ela também vai aumentando. Eu preciso ir de encontro à sombra para daí ela se dissolver dentro da minha própria luz, entende? Então eu não posso negar essas características do negativo, muito pelo contrário, eu preciso incorporar elas em mim. Em eu incorporando elas em mim, e daí vai um alto grau de aceitação, é que a gente consegue transmutar isso, e daí entra nessa fase da transcendência, e quem sabe a gente um dia possa ficar só no positivo, mas enquanto a gente está morando aqui, a gente é os dois, entende? E eu dou, nas videoaulas ali, vocês vão comentar, vão ver que eu dou bastante um exemplo, talvez você já fez leitura de mapa comigo, Landina. Eu falo bastante dessa coisa do slackline, né? O slackline, se eu sou uma malabarista, eu vou de um ponto ao outro abrindo as mãos. E a mão é o extremo de uma energia, o extremo de outra. E daí que é o equilíbrio. Então, também a luz faz parte, né? Também a sombra faz parte. E não é só uma coisa ou outra, é um pouquinho de cada. Então, a gente vai estar treinando isso, né? De autoaceitação e de saber que para eu ser líder, eu também tenho que parar de ouvir todas as outras pessoas. Então, para eu conseguir ser líder e mandar e comandar, que cabe a mim ser líder, eu preciso sentar ali no trono e tocar essa bagaça aqui, né? E ter essa autoconfiança. E para isso eu preciso parar de ouvir um tanto as outras pessoas. E que às vezes vai vir com uma postura de é tudo do jeito dessa pessoa, do líder, ou que é egocêntrico, ou é egoísta. Vai ter rastros, entende? Mas que eu preciso disso, porque senão eu também não consigo me posicionar, não consigo ir adiante. Então não é de todo ruim. Claro, se a pessoa é só no negativo, daí, putz, é difícil lidar com essa pessoa, porque a gente também está aqui para crescer, para evoluir, para aprimorar. Então, a gente só vai evoluir, e a evolução é a lei da vida, e a gente precisa estar crescendo, evoluindo sempre, mas a gente só vai evoluir se a gente focar no lado positivo. Mas não é ignorando o lado negativo que a coisa vai, né? Então, também, por conta disso, eu coloquei na apostila aqui a descrição de cada um dos números, né? As palavras-chave, assim, as principais que a gente vai estar falando, mas também do negativo, de a gente estar fazendo também esse contraponto, de a gente estar se percebendo e percebendo também no outro, tá? E o que é bastante importante aqui, que vocês não fiquem preocupadas em decorar isso tudo, tá? Porque se vocês quiserem decorar isso tudo, não vai rolar, tá? Porque isso não é coisa de decorar, é coisa mesmo de compreender. Mas quando vocês vão estar lendo a característica do 1, numa parte, depois o 1 de novo, numa outra parte, num outro aspecto, vocês vão ver que não, é lógico que tinha que ser dessa forma, não poderia ser de outra, porque o 1 é sempre o primeiro, o 2 é sempre de estar junto, o 3 é sempre de crescimento, de expansão, o 4 é sempre mais de força, de estrutura. Daí tem várias outras formas de falar isso, entende? Que é aquilo que vai criando vida, ou esses detalhes todos vão movendo muito mais, né? Então, nesse primeiro módulo, nessa primeira aula, falo assim ali de algumas premissas, né? Essa questão das polaridades, de luz e sombra, de estar
estudando também, né, aos pouquinhos, uma forma de falar com o outro, uma maneira suave, delicada, de não estar apontando o dedo, né? E ali a gente faz já, na primeira aula, a decodificação de toda a árvore da vida, onde eu falo o que é seiva, o que é tronco, o que é frutos, e ali tem uma descrição de todos os tipos de seiva, todos os tipos de fruto e todos os tipos de tronco, e é um monte de coisa, tá? E daí justamente para que os exemplos que vocês forem pegando, né, das pessoas ali que vocês vão estar atendendo, e da família, coisa assim, para vocês já irem reconhecendo as pessoas, mas lembrando que não vai ser só isso, porque a gente vai começar, o primeiro módulo é só o nome, tá? E o segundo módulo e o terceiro, enfim, todos os outros, todo o resto depois é a junção de tudo isso. E aquela numerologia, Quintara, que é tipo um quadradinho assim, ela vem então da data de nascimento, né? Sim, que você menciona isso que é ensinado bastante no Condor Blanco. Isso, por exemplo, da minha consulta com a Sikin, ela fez, eu acho que é essa outra, assim, como se fosse a mais externa. Sim, é mais externa. Eu não uso isso, justamente porque, para não ter nada tipo assim, a Quintara não é instrutora de numerologia do Condor Blanco e está falando disso. Então, e isso é uma forma de ver a numerologia que eu vi basicamente só no Condor Blanco. E eu já era professora de numerologia antes de 2012, quando eu entrei para o Condor Blanco. Então, eu não uso esse método, eu uso esse método aqui, tá? Que é o método da numerologia pitagórica, não é o Onkinkai, né? Que é a numerologia do Condor Blanco ali. E justamente para isso, para ter esse método aqui e não mais em outro momento, que daí não aqui na aula aqui, se você quiser, eu também conheço do Condor Blanco, e mais particular, assim, se você tiver curiosidade, eu posso te passar, mas ele não faz parte desse treinamento aqui, tá? Mas sim, é só com a data de nascimento, aquele quadradinho ali que a Sikin usa não tem a ver com o nome, é só a data de nascimento mesmo. Ah, tá. E a gente usa aqui nesse método pitagórico a data de nascimento para outra coisa, para saber o propósito, que é aquele triângulo. Sim, muito. A gente usa a data de nascimento decodificada em muitas formas, o nome e a data. São as duas informações que a gente precisa para fazer a leitura do mapa natal da pessoa. Tá? O que também é como um detalhe agora, que é uma coisa que também não está gravada, eu vou lembrando, né? Que é bastante importante. Na numerologia, a gente não usa o horário, como a gente usa na astrologia. Mas é importante saber, por exemplo, se a pessoa nasceu justo à meia-noite, ou à meia-noite e 30, ou à 1 da manhã, do horário de verão. Porque bem à meia-noite é a mudança de um dia para o outro, né? E o dia a data é uma informação muito importante, assim como o nome, também a data. Então, se a gente não está com a data certa, e uma possibilidade de a gente ter a data errada, é justamente a pessoa que nasceu no horário de verão, um pouquinho antes da 1 da manhã. Tipo assim, tá, mas então ainda é considerado o dia anterior, porque a pessoa nasceu, sei lá, né? Agora no dia 23 de dezembro, por exemplo, que é hoje, se ela nasceu a 1 da manhã ou 50 minutos da manhã do dia de hoje, mas se é horário de verão, que esse ano a gente não está com horário de verão, né? Mas daí a gente considera dia 22 e não dia 23. Então, mas aqui, então se ela nasceu meia-noite de hoje, a gente considera dia 23? Então, a pessoa que nasce bem à meia-noite, a gente vai precisar perguntar para ela, mas tipo assim, ó, é meia-noite e 1 ou é 23h59? Porque se ela nasceu a 0 minutos, 0 horas, 0 minutos, tipo assim, cara, que idade ou que número que a gente usa ali? Não tem como saber, sabe? Não tem, ela tem que dizer, não tem como fazer. Entendi. Nesses casos, assim, quando a pessoa, se ela dizer, eu nasci justo bem à meia-noite, eu não tenho como usar a numerologia com ela, vou precisar usar a astrologia, entende? Daí a astrologia me dá especificamente ali o horário, né? E o local e tudo mais, daí, enfim, aí eu não consigo fazer essa análise pela numerologia, daí qual é a data que vai usar?
Entende? Entendi. Beleza? Uhum. Fabíola, você olhou a Oi. apostila, já deu uma passada ali, deu tempo Já. para imprimir? Ficou assustada com tanta informação que tem? Não. Eu olhei a apostila agora, na verdade. Eu tava dando uma lida antes. Ah, Achei bem interessante, mas é bastante informação, né? sim, é bastante informação, mas é bem fácil, viu? Uhum. No início pode ser bastante coisa, mas vocês vão ver que depois, como os números vão se repetindo, fica fácil de encaixar mais um contexto ali, mais um Ô, pouco. Quintara, essa primeira parte são 14 páginas, é isso mesmo? Ou tem mais coisa? Deixa eu pegar aqui para ver. Espera aí. Vou abrir aqui. Acessando aqui o módulo 1. Cara, enquanto você procura aí, acha aí, eu posso só dar um recado aqui? Pode, vai lá, Marcelo. Flávia, prazer, Fabíola, prazer. Realmente. Eu sou o Marcelo e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao curso, eu vou enviar para vocês o meu WhatsApp e aí vocês podem entrar em contato comigo, tá? Às vezes tem questões técnicas, que eu não consegui acessar lá, entrar no espaço do aluno, não consegui ter acesso à aula, não vi os vídeos e tudo isso a gente resolve por WhatsApp mesmo, tá? E sempre para facilitar o trabalho de vocês, porque eu não recebi o link, isso tudo a gente vai resolver por WhatsApp, para facilitar a nossa vida, porque no WhatsApp já tá na nossa vida, no dia a dia, né, no nosso cotidiano. Então, eu queria só aproveitar e falar isso e falar também sobre o bônus, né? Não sei se vocês tiveram acesso à questão do vídeo 2020, que já está disponível. Não? Não sei se vocês viram lá no início no período de inscrição, tinha alguns bônus, depois vocês podem até dar uma olhada lá. Tem, além do curso, tem algumas coisas que é interessante para vocês. Alguns vão ser concedidos, né, ao longo do curso, mais para frente um pouco no curso, que vocês precisam de estar um pouco mais com conhecimento um pouco mais profundo na área. Por exemplo, a questão da mentoria, né? Quintara vai dar em determinado momento, além dessa aula aqui, essa aula ao vivo, e além do vídeo, ela também vai ter um processo de mentoria, que é sentar com vocês 30 minutos em determinado dia e só cuidar do caso de vocês, entendeu? Então, falar, poxa, eu queria ver a questão minha com o meu vizinho, ou meu pai, ou meu irmão. Então, ela vai cuidar especificamente disso, entendeu? Então, essa mentoria é interessante, mas aí vocês precisam estar um pouquinho evoluídas no curso para poder fazer esse entendimento e um aproveitamento de forma melhor, tá? Então dá uma olhadinha depois lá nos detalhes que tem lá, tem o espaço lá do bônus, até no vídeo também, que o vídeo ainda está disponível no YouTube, onde ela fala isso sobre as questões do bônus, mas se vocês quiserem também me pedir depois pelo WhatsApp, e eu repasso para vocês, que é legal também, porque esse bônus é bem bacana, e tem outras coisas legais, assim, sabe? E um desses bônus que já tá liberado é uma análise do próximo ano, do ano 2020, sob o ponto de vista da numerologia. Então, assim, tem análises muito sérias, porque a Quintara já gravou esse vídeo e tinha liberado esse vídeo para quem tinha sido cliente dela em algum momento. E se vocês não tiverem acesso, é bem legal vocês acessarem, porque eu acho assim, vai servir para o nosso ano, para o entendimento do ano de 2020, e é bem legal, sabe? Porque assim, ela faz algumas análises, porque ela fez estudos, né, com base na ciência da numerologia,
ela fez estudos que comprovam que 2020 vai ser um ano assim bem difícil, sabe? Bem complicado, mas vai ser o ano da mulher, vai ser o ano do feminino. Então é bem interessante. O vídeo tem mais ou menos assim uns 35 minutos, né, Quintara? Ô, Quintara, mas esse vídeo mudou ou é o que eu já assisti? Eu acho que é o que você assistiu, porque tu tá na minha lista dos clientes, tu deve ter... Isso, Ah, tá. Onde é que tá esse vídeo? Hã? Onde é que tá o vídeo? Esse vídeo está no YouTube e eu vou te mandar o link para Tá. você, Fabiola, mas é só para as pessoas que ou tiveram um contato com a Quintara em algum momento, foram clientes, no caso aí da Flávia, deve ter visto esse mesmo, Flávia. Porque é o único vídeo que ela faz essa análise do ano de 2020. Eu não lembrava dessa coisa do feminino, não. Que bom que você me lembrou. Eu lembrava da dificuldade do ano, do 4, né, do 2, mas das contas, das finanças. Mas eu não lembrava do feminino. Vou assistir de novo, então. Se tiver oportunidade, veja. Né? O 2 é um número feminino, enquanto um é uma energia mais yin ou yang? Yang. Yang, o 2 é uma energia mais yin. Ah, tá, agora eu lembrei. Então é bem legal isso. Então, sim, só dando esses recados, e eu vou entrar em contato com vocês, mandar meu WhatsApp, e aí a gente vai trocando informações por lá, tá bom? Tá. Aproveitem aí, que o curso é muito legal, e vocês, assim, vai ser a nossa referência, inclusive, tá? Depois a gente vai falar desse curso aí durante muito tempo, e vai falar, eu sou as primeiras alunas aqui, e vamos colher a opinião de vocês e tudo, saber que vocês eu tô super feliz tudo. Que eu tô na primeira turma, porque depois vai bombar. E nós vamos ter esse atendimento VIP. É verdade, é essa a ideia. Então aproveitem muito mesmo, sabe? Aproveitem, porque a Quintara é um poço de sabedoria, né? A minha avaliação tem muita informação legal, assim, ela pode conduzir vocês assim para resolver muita coisa na vida de vocês e no caso, né, que vocês vão atender também na vida dos clientes e pacientes de vocês, tá bom? Bom. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Prazer. Delícia demais. Obrigada, então. Eu estava olhando aqui, meninas, e o primeiro módulo, ele fala sobre a descrição de todos os números. Termina com a descrição de todos os números. No segundo módulo, que entra na parte da decodificação da árvore da vida, a seiva, o tronco, e daí ali tem a descrição, enfim, daí é um monte de coisa. Mas sim, o primeiro módulo é 14 páginas, a apostila. Tá bem? E daí o segundo já entra com números mestres e a árvore da vida. Quintara, uma outra coisa, só para estou aqui na minha anotação. Bibliografia, você recomenda alguma coisa? Posso colocar isso? Eu não mencionei isso ainda. Deixar isso mais para o final, mas se você já está perguntando agora, eu posso colocar lá no grupo de bibliografia. Tem um livro específico que eu comento até na parte do propósito de vida. Essa aula já está gravada, já está disponibilizada ali, que é do módulo 13, a gente já fala um propósito de vida, e daí ali eu recomendo um livro, assim, que se chama Um Novo Sistema de Numerologia, que é do Dan Newman. E até recomendo que vocês assistam um livro, ou assistam um filme. E aquele livro lá é topzera, eu posso postar ali a imagem dele no grupo ali do Telegram, porque ele não está disponível na editora, vocês vão encontrar ele ou no sebo ou no Instante Virtual, mas esse é o livro que vale a pena ter, vale a pena vocês que vão trabalhar com isso, né? A Fabiola também, que é bastante focada ao propósito de vida, né? Esse é um livro que precisa ter. Quem vai fazer só para si, até não precisa, dá para pegar o PDF sobre aquela parte que é sua e tal, né? Mas como vocês vão estar direcionando para outras pessoas, é bem bacana encontrar ele. Eu coloco depois ali no Telegram. Tá. E se tiver outros também que você indica? Sim, indico. Tenho já a parte da bibliografia pronta. Eu disponibilizo para vocês lá no Telegram. Tá bom? Tá bom. Que mais? Dúvidas, perguntas, questionamentos? São 21h51. E se tiver tudo de boa para vocês, vou deixá-las com isso e vou estimular aí para vocês imprimir
a apostila e ler, e, enfim, fazer os exercícios ali. E isso. E torcendo para a quinta-feira, que daí ele já libera a parte da árvore da vida, que é uma parte bem bacana. A gente vai voltar muito, muito, muito para esse módulo da árvore da vida. Tá bem? Tá bem. Tá ótimo. É isso, então? É isso. Eu tenho 1 milhão de dúvidas, mas eu quero primeiro estudar esse módulo 1 para depois para ir absorvendo um pouco mais. Meu apostila já tem esse monte de dúvidas, mas depois que eu começar a estudar, meu Deus do céu, não estou falando de nada. Bom, deixa eu pessoa perguntar também. Delícia! Ai, Jesus! Então tá bom, gente. Delícia aqui estar com vocês. Então, vou encerrar por aqui. Um beijo. Beijo. Beijo, Quintara. Beijo, Marcelo, Natal para Fabinho. vocês, tudo de muito bom. Feliz demais estar terminando o ano e iniciando aí com vocês, podendo orientar e que vocês também sejam agentes de transformação nesse mundo, que a gente possa estar levando essa consciência com facilidade para muitas e muitas pessoas. Assim sim. Boas festas, Feliz Natal, gente. Feliz Natal. Obrigado para vocês também, gente. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.